Olá, eu sou a Sara Machado, psicanalista clínica, e esse é o meu canal Terapia na Prática. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, o tema do vídeo será Permita-me ser a mãe que eu preciso. Quem aqui que já é mãe, que não viveu em nenhum momento da maternidade os tão temidos pitacos que dão, né? E às vezes fica até difícil, né, pra gente saber o que a gente vai absorver, o que não, de quem. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso é algo bastante comum de acontecer. E se nós não soubermos como lidar com isso, nós podemos ter ali muitas chateações e até mesmo, né, coisas que podem levar a graves consequências no estado emocional e psicológico. Por quê? Principalmente, essas coisas principalmente tendem a acontecer assim que nós nos tornamos mães. Já é uma novidade, né, muito grande para nós. Nós sabemos que tem a questão hormonal, tá tudo ali, né, voltando pro lugar ainda, assim que o bebê nasce. Acontece tudo junto, né? Por mais que a gente venha ali gerando 9 meses, esperando, se preparando, mas nem sempre, né? A coisa na prática não é como na teoria. Por isso que até eu achei muito pertinente, né, o nome do canal, porque teoria e prática, às vezes elas não se assemelham muito. Geralmente a coisa na prática, ela é muito mais simples do que na teoria. A teoria é muito extenso, né? A gente estuda coisas ali com nomes difíceis, e isso eu tô falando de qualquer área da vida. São muitas coisas, a gente não consegue absorver tudo, e a prática das coisas geralmente é mais compacta. E a gente não sabe, às vezes, nem que é daquilo mesmo que a gente está falando, que é com aquilo que a gente estudou, que a gente está lidando. Então, por isso, né, que um dos intuitos, o intuito, né, que eu criei esse canal é para isso, para falar de questões que são bem simples, mas são corriqueiras. Costuma acontecer muito na maioria das pessoas, na vida da maioria das pessoas, e às vezes a gente não sabe como lidar. E por não saber lidar, a gente acaba se perdendo, a gente acaba ou se calando, ou falando demais, e aí destrói relacionamentos, e a gente acaba perdendo muita coisa, entende? Então, onde vem as questões de que uma das coisas que a gente costuma ouvir muito, né? Que as amizades se vão. As amizades se dissolvem, quando, né, a mãe ali, a pessoa, marinha de primeira viagem, né? Tem um primeiro filho, enfim. Mas o que nós precisamos entender é que os ciclos vão se estreitar, porque a vida da pessoa está passando por mais uma mudança brusca. Nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com as mudanças. E aí a adaptação demora a vir. E quando nós sabemos de fato o que está acontecendo, a coisa se torna muito mais fácil. Então, a chegada de um filho e a chegada de um segundo filho, a chegada de um terceiro filho, as coisas só vão mudando. Antes, o tempo que eu tinha, né, que eu falo assim, nós todos, né? O tempo que a gente tem quando é solteiro é um. O tempo que a gente tem quando se casa já é outro. As prioridades mudam, aumentam e mudam. Quando vem filho, as prioridades mudam e aumentam também as responsabilidades. Tem um segundo filho, as prioridades vão mudar e junto com elas virão o aumento da responsabilidade. Cada fase, cada etapa da nossa vida, a gente precisa parar. Eu costumo falar muito com os meus pacientes sobre estabelecer uma lista de prioridades, porque isso é muito importante. Hoje, as minhas prioridades são uma. E aí, de acordo com aquilo que eu julgo ser mais importante, eu vou estabelecendo outras. É como se eu fizesse mesmo uma lista. Só que muitas das vezes, essa lista é uma lista mental. Mas para que a gente consiga, de fato, seguir aquilo ali, é interessante, inclusive, escrever. O que é a minha prioridade? O que eu não posso deixar de fazer todos os dias? E eu preciso colocar em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E aí, por diante. Senão, a longo prazo, ou com o passar dos dias, porque muitas das vezes esse prazo nem será tão longo assim, a gente se torna uma pessoa frustrada, completamente perdida, distante de tudo e de todos, né? Então, voltando a falar do tema, né, do vídeo, permita-me ser a mãe que eu preciso. Às vezes é sobre isso, é uma lista de prioridades que eu estabeleci, ou que você estabelece, ou que precisa estabelecer. E você vai demandar ali o tempo que antes você tinha para as suas amizades. Ele não vai deixar de existir, mas ele vai ser de uma forma diferente. E a importância, né, de saber dizer e ouvir não. Entra muito em todos os aspectos da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, em todos os níveis de relacionamentos.
Eu, por exemplo, eu vivi isso, né? Eu sempre gerei os meus filhos no meu coração mesmo. Então, eu tinha um jeito que eu estabelecia ali, que eu entendia ser o melhor na criação dos meus filhos. Então, ter tempo de qualidade com os meus filhos, isso para mim era importante desde que eles estavam na minha barriga. Eu gostava de ter um tempinho que eu acariciava a minha barriga, que eu conversava com o bebê ali. Se eu vivesse alguma situação de estresse no meu dia, eu explicava pro bebê o que estava acontecendo. Enfim. E eu, né, mesmo, eu fazia isso mesmo antes de me tornar terapeuta. Por isso que eu observo quantas coisas eu fiz certo sem ter um conhecimento teórico ali do assunto, sabe? Por isso que eu acho assim tão importante falar sobre essas coisas que são simples, mas que às vezes a gente não sabe, a gente acaba fazendo errado. E algumas pessoas costumavam, né, dar suas opiniões, os temidos pitacos, e às vezes não estava de acordo com o que eu tinha estabelecido, né, na criação dos meus filhos, juntamente com o meu esposo, até então, né, ele estava aqui comigo ainda. Para quem não sabe, né, atualmente eu sou viúva, mas nós conversávamos, né, e a gente estabelecia aquilo que a gente queria, a forma que a gente queria criar os nossos filhos. E às vezes as pessoas, algumas com boas intenções, na melhor das intenções, mas não estavam de acordo com aquilo que a gente havia estabelecido para nós, né? E era como se realmente eu precisasse pedir para as pessoas: me permita ser a mãe que eu quero, que eu preciso ser. Hoje, eu vivi recentemente e hoje eu falo com mais entendimento ainda, porque eu faço isso na minha vida. Me permita ser a mãe que eu quero, que eu preciso. Outro dia eu estava falando com meu filho de 11 anos, a gente no caminho da escola, e ele me perguntou quando ele poderia ir sozinho para a escola. E eu falei para ele assim: olha, filho, como eu vou levar a sua irmã, tal, é o mesmo lugar, eu não tenho muita pressa disso. Mas eu queria que você focasse muito em aproveitar a minha companhia, porque é o que eu faço com você. Eu desfruto dessa nossa caminhada até a escola. É um tempo que para mim ele é intencional. Então, eu sei que é algo que nem todo mundo pode fazer, mas existem pessoas que podem, mas não olham por esse lado. Por isso, né, a frase, vou repetir aqui, sobre o que nós estamos falando. Permita-me ser a mãe que eu preciso ser, que eu quero ser, porque existem coisas que eu preciso gravar nessas crianças que eu entendo que são cruciais para o propósito de Deus na vida deles, na fase deles, né, de adulto ali, vai gerar criança segura, crianças muito mais seguras. Por exemplo, aos 11 anos ele pode passar por situações, sustos, traumas no caminho da escola, que vai gerar uma insegurança que só vai ser percebida lá na fase adulta dele. E não tem necessidade disso. Então eu faço essas coisas com entendimento. Então eu disse para ele: vamos desfrutar desse tempo. Nem sempre eu vou poder. E também vai chegar uma idade sua que você deve ir sozinho, né? Caso você não vá sozinho, porque você não quer, ou porque eu não deixo, um dos dois aí estará enfrentando alguma dificuldade, algum problema, algo estará de errado, ou comigo, né? Ou com você, porque já está na idade de você fazer outras coisas, né, sozinho, seguir uma vida um pouco mais livre. Mas hoje, vamos desfrutar desse tempo, dessa caminhada juntos, tá certo? Mas eu penso nisso, e nesse caminho eu preparo, eu ensino meu filho em conversas, mas são conversas intencionais, que eu entendo que eu estou preparando o meu filho não apenas para ir de casa até a escola sozinho, mas existem muitas outras coisas envolvidas. Então, quando eu paro para conversar, quando eu paro para fazer alguma atividade com os meus filhos, e quando eu falo, gente, paro, nem sempre eu realmente parei tudo que eu estou fazendo e fui executar uma determinada tarefa com eles, não, tá? Quando eu paro, é que eu digo assim: eu poderia simplesmente ir no caminho da escola, como quem simplesmente vai. Mas não, meu pensamento parou, eu vou aproveitar esse tempo e eu vou gerar isso neles. Eu vou imprimir isso nos meus filhos. Então, eu vou fazendo algo ou falando algo ali, mas que é bastante intencional. E assim eu procuro viver toda a minha vida. Mas eu sei que existem pessoas que discordam de algumas coisas que eu faço, por exemplo. Mas eu não deixo de fazer, porque eu aprendi a dizer não, eu aprendi a ouvir não, e eu aprendi a dizer para as pessoas: permita-me ser a mãe que eu preciso ser para os meus filhos. E é sobre isso. Então, você precisa
Vocês, né, precisam, como pais, eu digo, serem fortes e corajosos para executarem aquilo que lhes foi confiado, né, falando especificamente da criação e cuidado com os filhos, por exemplo. Então, permita-me ser a mãe que eu preciso ser, permita-me ser o pai que eu preciso ser, permita-me ser o cuidador que eu preciso ser. Nem todas as crianças, nem todos os seres humanos são iguais. E nós precisamos impor realmente um nível aí de respeito nessa questão, né? No que diz respeito ao ato ou função de cuidar de alguém. Era sobre isso que eu queria falar. Acredito que eu ainda vou voltar nesse mesmo assunto, mas de formas variadas, tá certo? Mas por hoje é isso que eu gostaria de dizer. Sejam fortes e corajosos e executem a tarefa que lhes foi proposta. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.